Olá, bom dia pessoal, que Deus abençoe a todos. Tem algum tempo que eu não venho aqui ao vivo, mas nessa manhã de domingo estou vindo aqui para trazer uma pequena reflexão, porque às vezes a gente tem que parar para meditar sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos coloca em confronto com nós mesmos, para realmente provar se queremos ou não seguir. Bom, o Evangelho de Cristo não oferece coisas terrenas, oferece coisas celestiais. E Jesus, ele não fazia como alguns pastores hoje em dia fazem. Confesso a vocês que já tive colegas pastores que tinham medo de pregar certas coisas em suas igrejas, devido àquelas pessoas de alta posição aquisitiva, porque tinham medo de perder o poder aquisitivo que elas ali traziam àquela igreja, àquela denominação. E Jesus, ele não tinha problemas com isso, porque certo jovem rico veio ter com o Senhor Jesus, e o mesmo perguntou a Jesus sobre as coisas boas que ele deveria fazer para herdar vida eterna. E o Senhor Jesus vai dizer para ele: olha, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só tem um. E Jesus vai dizer que ele deveria guardar os mandamentos se ele quisesse assim herdar o reino dos céus. Porém, ele não sabia quais eram e perguntou: mas quais são? E Jesus falou um por um dos mandamentos e citou o seu próprio mandamento: e amará o teu próximo como a ti mesmo. E ele perguntou: devo fazer eu mais alguma coisa? E Jesus falou para ele: olha, vende o que tem, dê aos pobres, depois vem e siga-me. Então você vê que a pregação de Jesus, ela confronta muitas vezes a nossa posição, fazendo a gente pensar algumas coisas que podem ou não influenciar em nossas vidas, nas decisões que tomamos. Como por exemplo, Jesus fala para aquele jovem rico que ele só poderia segui-lo após vender tudo que tinha e dar aos pobres. O jovem, como tinha muitas possessões, ele não gostou muito da pregação de Jesus, e a palavra diz que ele se retirou, por ser ele dono de várias propriedades. Então veja que Jesus, ele não alisa quem tem poder aquisitivo para segurar aquela pessoa ali na sua presença, para segurar aquela pessoa ali praticamente na sua igreja. Então o Evangelho de Jesus fala de renúncia. Se a gente não renunciar muitas coisas dessa terra, dificilmente vamos poder seguir o Senhor Jesus. Então o Evangelho de Jesus, ele confronta. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, seja ele rico ou pobre. O jovem rico é prova disso. Se queres seguir-me, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois vem, certo? E o homem, como não gostou, saiu ali da presença de Jesus. Isso prova que nem toda pregação vai agradar certas pessoas. Eu não posso ter medo de pregar
algo que vai confrontar uma pessoa só pelo poder aquisitivo que ela tem, ou por medo de perder a contribuição que ela dá na igreja. Porque se de fato ela quer seguir ao Senhor Jesus Cristo, ela com certeza vai abandonar algumas coisas, e por que não dizer todas as coisas? Pois o Senhor Jesus, ele vai falar que para se ter dignidade, para segui-lo, a gente tem que abandonar praticamente tudo. Quem não deixa pai, mãe, bens, trabalho por amor de mim, não é digno de me seguir. Assim diz o Senhor Jesus. Então o Evangelho do Senhor Jesus, ele nos confronta, e eu não posso alisar, eu não posso passar a mão na cabeça só porque a pessoa tem um poder aquisitivo, não. Muitas igrejas atraem algumas pessoas prometendo riqueza, fama, glória terrena, coisa que o próprio Satanás, ao levar Jesus num monte muito alto, prometeu dar a ele, se ele prostrasse diante dele e o adorasse. Então as riquezas, a fama, a glória, o poder aquisitivo está sim sob o domínio de Satanás, e ele dá a quem ele quiser. Ele mesmo falou isso ali em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vai ver isso. A mim me foi entregue e dou a quem quiser. Porém o Evangelho de Jesus fala de renúncia, ok? Por que muitas igrejas você vê multidões? Porque as pessoas são atraídas pelo que os seus devidos pastores oferecem, poder aquisitivo, coisas terrenas, está entendendo? Então quando a pregação ela vem de uma forma que me confronta, que me coloca contra a parede, com certeza eu não vou congregar nessa igreja. Foi o que aconteceu com o jovem rico. A pregação de Jesus para ele com respeito ao reino de Deus foi tão confrontante que ele deixou Jesus e foi embora. Assim tem pessoas, e quando vem na igreja a pregação lhe é dirigida de uma forma que não agrada, ele sai, ele não permanece ali, porque o Evangelho é isso, é confrontar. E geralmente ele vai confrontar as áreas que nós mais digamos que gostamos. Está entendendo? No caso do jovem rico, as suas riquezas. Então pense nisso, meu irmão. Eu não devo falar algo que te agrade para te manter preso à minha igreja, sabendo que isso pode fazer você perder a sua salvação. O Senhor Jesus falou para o jovem rico: uma coisa te falta, vende o que tem e dê aos pobres. Isso era um passaporte para ele herdar tanto a vida eterna como o reino de Deus, mas ele preferiu se apegar às suas riquezas. Eu te pergunto, é importante os milagres? É importante os milagres? Mas cadê Lázaro que Jesus ressuscitou? Não está vivo mais. Cadê o cego de Jericó? Não está vivo. Porque o reino de Deus se trata de coisas celestiais e não de coisas terrenas, ok? Então, por favor, dê mais atenção aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho. Todas as profecias a respeito do Messias, estava falando para os membros hoje de manhã, elas se cumpriram, o que prova que realmente o Senhor Jesus é o Messias e que seus ensinamentos devem ser seguidos à risca, devem ser colocados em prática à risca, custe o que custar, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Pedro, ali em Atos dos Apóstolos, vai dizer que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente Jesus a salvação, e é necessário seguirmos os seus ensinamentos, que muitas vezes fala de renúncia, de coisas dessa vida. Deus abençoe, meu irmão, um abraço, fiquem todos na paz do Senhor.